1 Coríntios capítulo de número 16, versículos de número 8 e 9. Os que acharem, por favor, digam amém. Está escrito assim: contudo, permanecerei em Éfeso até o dia do Pentecostes, porque se me abrir uma porta grande, ampla, eficaz, promissora, mas, porém, são muitos os adversários, são muitos os inimigos. Eu queria que todos repetissem, por favor. Mas são muitos, não são poucos, são muitos. Tome os vossos assentos, por favor. Como é seu nome? Como? Caio? Caio, levanta. Caio, faz um fundo para mim, não muito melancólico, não muito pentecostal também. Quando eu levantar a voz, você levanta. Quando eu baixar a voz, você para. Quando eu terminar, você para também. Tá bom? Senão você vai ficar tocando aí a noite toda até... Olhem para mim, por favor. Existia uma igreja por nome Corinto, liderada ou pastoreada por um apóstolo chamado Paulo. Paulo tem uma história muito linda nas escrituras de Deus, porque ele começa tendo um encontro marcante em Atos capítulo 9. E Paulo passou, Ederlan, de um perseguidor de igreja a ser perseguido. Isso é algo muito interessante, porque alguém que se colocava em um determinado papel, agora está no papel a qual ele perseguia, a qual ele matava, indicava cristãos para serem mortos. Depois da confissão ou da conversão do apóstolo Paulo, ele começa a cuidar de pequenos grupos. Eu quero toda a sua atenção aqui, por favor. Ele começa a pregar para pequenos grupos. E começa assim, pastora: 1, 2, 4, 5. Tem dias que o culto não dá muita gente, mas começa assim. Porque está escrito: sede fiel no pouco, e no muito eu te colocarei. Tem pessoas que não entendem o sentido do pouco e tratam o pouco como nada. Mas Deus está dizendo: sede fiel no pouco, e no muito eu coloco vocês. Tem gente que entende que esse pouco aqui se fala ou se entende de oferta, e não é. Quando a Bíblia fala de pouco, está generalizando em todas as áreas. Sede fiel aos poucos para que você está falando. Sede fiel aos poucos que veio uma segunda-feira como esta, que poderia com certeza estar em casa, descansando, dormindo, mas saíram de casa hoje para orar, para ouvir a palavra, e poderiam estar em qualquer outro lugar de Salvador, mas veio aqui hoje. E quando você é fiel no pouco, Deus faz questão de colocar você no muito, porque é promessa. Olhe para mim. Quem não consegue cuidar de 1, consegue cuidar de 4? Quem não consegue cuidar de 4, consegue cuidar de 8? Sede fiel no pouco, e no muito eu te colocarei. O apóstolo Paulo entendeu muito bem essa questão, porque Paulo se converteu praticamente em um local isolado. Caminhando a cavalo, Deus, na pessoa de Jesus Cristo, aparece para ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Muito difícil e duro é para ti lutar, recalcitrar contra os agrilhões. Então Paulo, a partir daí, ele começa a entender que é no muito, que é no pouco,
que Deus vai levar ele para o mundo. E é aqui que nós chegamos no capítulo 16 de 1 Corinto, porque aqui Paulo já não está mais sendo um perseguidor. Aqui Paulo não está mais sendo alguém que começou o ministério. Aqui Paulo está sendo um apóstolo que tem igrejas para cuidar. E uma dessas igrejas, como todas, minha pastora, existiam alguns problemas. Entre diversos problemas que existiam na igreja de Corinto, um problema era peculiar neste capítulo. As pessoas, os membros, pastor Ederlan Mariano, não levavam as ofertas ou os dízimos, como você queira entender, quando Paulo não estava. Eles guardavam as ofertas para quando Paulo chegar, levar, como se estivesse dizendo: eu espero que o apóstolo Paulo veja que eu estou ofertando. Eu espero que o apóstolo Paulo veja que eu estou dizimando. Eu espero que o apóstolo Paulo veja que eu estou levando a oferta. E é uma lógica errada, porque Jesus vai questionar muito sobre isso. E ele diz assim: o que você fizer com uma mão, esconda a outra. Porque o culto não pode em momento algum ser direcionado ao homem. A oferta não pode ser direcionada ao homem. O culto tem que ter uma direção para Deus. Quando chega essa informação, senhoras e senhores, ao apóstolo Paulo, que os irmãos não queriam ofertar, na ausência de Paulo, obrigando-o literalmente a estar presente, Paulo escreve, capítulo 16 de 1 Corinto: quanto a vós, quanto à oferta para o povo de Deus, fazei vós também da mesma forma como orientei. Eu já disse a vocês como deve ser. No primeiro dia da semana, não é no segundo, não é no terceiro, não é no quarto, não é no quinto, é no primeiro dia da semana, segunda-feira. O domingo para nós não conta como o primeiro dia da semana. O domingo conta como o último. É o domingo, é o dia de descanso. A nossa semana começa na segunda. O apóstolo Paulo diz: no primeiro dia da semana, na segunda-feira, cada um de vós separe o que puder. Não é o que eu estou ordenando, é o que vocês podem. Porque aqui a gente não é estelionatário, a gente não tira nada de crente, a gente não rouba crente, a gente não tira o que o crente não pode dar, é o que você puder. Faça o que você puder, de acordo com a sua renda. Quem tem muito, dá muito. Quem tem pouco, dá pouco. Quem não tem nada, irmão Hélio, não dá nada, só dá glória a Deus, aleluia, que a presença de Deus se manifesta. De acordo com a sua renda. E aguarde para que não se façam coletas quando eu chegar. O que é que Paulo está dizendo? Quem tem condição, quem pode, traga na minha ausência, porque você não precisa provar nada para ninguém. Eu vou falar, minha pastora, tem gente que infelizmente só dá oferta quando o pastor está olhando para ver que ele ofertou. Tem gente que infelizmente só vem para o culto quando o pastor vem para o culto, para perceber que ele está participando do culto. Mas tem gente que já entendeu que o culto é para Deus, dá oferta se o pastor tiver, se o pastor não estiver, se o pregador vier, se o pregador furar, não importa. Se Jesus veio, eu estou dentro, eu estou dentro. Levante a mão lá em cima, mande um glória a Deus para esse pregador ficar mais à vontade. Então, quando Paulo entende, cantor Deilson Bispo, que a oferta tem que ser para Deus e não para o homem, meu pastor, ele faz uma orientação. Tudo que vocês ajuntarem, não espere para dar quando eu chegar. Pode dar na minha ausência. E esse é um dos problemas que a igreja enfrentava, porque só davam a oferta quando Paulo estava. Mas dentre todos esses problemas que a igreja de Corinto enfrentava, Paulo aproveitou este para visitar a igreja em Corinto e disse: olhem,
Eu vou passar pela Macedônia. Eu vou aproveitar para visitar vocês. E não é só por causa do problema, porque não é o problema que está levando Paulo para a igreja. É um dos. Ele vai lá conversar, porque o pastor ele precisa pastorear. Não existe, não tem lógica pastor ausente. Você precisa, não atende. Você está, não está. Pastor tem que estar junto. Precisou atendeu, precisou ajudou, precisou conversou. Por quê? Porque é pastor, senão não seja. Então Paulo diz, eu não vou estar aí por causa do problema, porque o problema não está me trazendo. Vocês vão entender porque é que eu vou aí à igreja em Corinto. Versículo de número 9. Porque se abriu uma porta grande. Mas Paulo, a igreja está com problema. Não tem problema, se me abriu. Paulo, a igreja está passando uma confusão interna. Como é que vai abrir porta? Sempre tem problema dentro. Não importa, Deus está abrindo a porta. E olhe para mim, problema sempre vai existir. Tem gente que pensa que a igreja com problema não cresce. Tem gente que pensa que a igreja com problema não abre novas portas. Irmão, se você quiser que a igreja não tenha problema, é só sair dela. Porque no dia que eu entrar para a igreja, eu já sou o problema dela. E Jesus gosta tanto de gente problemática, que é exemplo de mim e de outros tantos que estão aqui, porque o mundo não queria, porque era problemático, e Jesus disse, vem a mim do jeito que você está. Aí você veio, uns vieram com o nariz entupido de cocaína, ainda com gostinho de quero mais, e Jesus disse, eu quero assim mesmo. Eu vou arrancar o vício, vou limpar. E você vai ver o que é que eu faço com um cheirador de cocaína. Tem gente que veio do mundo e com cheio de mazelas e disse, não dá para mim. A igreja é um local de gente perfeita. Você está enganado, irmão. A igreja é hospital de Deus. Aqui você entra sem sangue, anêmico, e o sangue do Cordeiro de Deus. Eu estou sentindo o Espírito Santo de Deus falando com alguém que hoje é noite de cura. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu, porém há muitos adversários. Olhe para mim, 20 minutos eu tomo meu assento agora. Eu vou entrar na mensagem. O apóstolo Paulo vai identificar aqui 4 verdades sobre a porta. Diga comigo, 4 verdades. Diga 4 verdades sobre a porta. Primeira verdade, a porta é... Você vai pregar comigo. A porta é... Irmão, Deus não tem nada pequeno para ninguém. Quem vem para a igreja e olha para um Deus tão grande, achando que Ele tem coisas pequenas para dar, não entendeu o que é o Evangelho. Quem vem para a igreja achando que um Deus grande só dá coisas pequenas, não entende o sentido do Evangelho. Mas, irmão Hélito, Deus usou Davi, que era pequeno, sim, para derrubar Golias, que era grande. Golias não era pequeno. Se fosse pequeno, Jeová até ignorava. Deus usou Davi, que era pequeno, para mostrar que com pessoas pequenas Ele faz se tornar grandes. Você conhece a história de Davi matando Golias como ele era pequeno. Agora olha a história do rei Davi. Começou pequeno como pastor de ovelhas, matando leões, ursos e gigantes. Terminou como rei de Israel. Olhe para mim que eu quero falar sério com você. Deus tem coisas grandes para você. Não, eu não vim pregar mensagens motivacionais. Eu não sou pregador emocionalista. Eu vim falar de um Deus grande que tem poder para fazer coisas grandes na sua vida. Irmão Wellington, diga, o meu casamento está uma bagunça. Eu acho que não vai ser tão grande assim. Você está enganado. Deus tem poder de fazer o seu casamento ser tão grande, mas tão grande, mas tão grande, de ser exemplos para outros. Ele é o Deus das coisas grandes. Levante a mão e diga glória. Ele é o Deus que faz coisas grandes. Levanta a mão e diga glória. Irmão, quão grandeza Deus te fez em ir lá no mundo salvar a sua alma.
Olha que grandeza, Ederlan, o que é o Evangelho. Tem cabimento se não for o Evangelho, se não for um pregador que muitos não conhecem, um pastor que começou do zero, segurar alguns por muito tempo. E quando eu digo muito tempo, estou falando de anos não, estou falando de 1 a 2 horas, que é muito tempo. Eu vou te provar que 1 hora segurando alguém é muito. Quem assiste vídeos na internet, já teve vídeos, né, pastor, que a senhora assistiu 15 segundos, 1 minuto e saiu, porque não era interessante. Já teve vídeos, Ederlan, que você colocou na internet dizendo, não, isso aqui não prende minha atenção, tá bom. Se não fosse o Evangelho prendendo você aqui agora, muitos já diriam, vou para casa, tenho comida para fazer, vou cuidar da minha filha, vou lavar as minhas coisas, vou cuidar da minha vida. Mas não, como o Evangelho é tão grande, ele segura você aí sentado. Tem gente que vem andando, tem gente que paga passagem do bolso e vem, sabe o que? É a grandeza do Evangelho. Lá no mundo, para segurar alguém, você tem que trazer um nome. Traz o Wesley Safadão, traz aquela cantora aqui em Salvador, Ivete, traz um tal de Pablo Vittar, que tem uma voz fina, que precisa se libertar da homossexualidade, porque é pecado. Aqui não, só fala que Jesus vai estar, e a igreja vem. Deus é um Deus, Ederlan, de coisas grandes. Eu poderia discorrer a Bíblia aqui falando sobre as grandezas de Deus. Abriu o mar vermelho, me explique como. Fez o homem do barro, me explique como. Fez um menino derrubar um gigante, me explique como. Fez Daniel entrar na cova dos leões com fome e não matá-lo, me explique como. Fez alguns homens entrar dentro de uma fornalha de fogo e não se queimar, me explique como. Isso é a grandeza de Deus. A segunda verdade sobre a porta. Porque uma porta grande e eficaz, diga comigo, eficaz, promissora, 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 eficaz, promissora. Essa porta dela não é uma porta qualquer, ela é uma porta eficiente, é uma porta que vai ter resultado. Porque a ideia de Deus salvar a tua vida tem que ter um resultado. Desculpa, eu quero hoje pregar o Evangelho para vocês. Eu fico chateado quando um pregador aproveita que o Evangelho prendeu as pessoas e vem pregar a casa dele. Ah, mas porque eu ganhei uma casa em tal lugar? Eu não quero saber, amigo. É porque eu viajei 15 estados pelo Brasil, e daí? Não me interessa. Ah, mas é porque eu comprei uma camisa do de Cabana, que na época eu passava prova assim, e tem um a ver comigo. Eu quero saber das grandezas, das maravilhas de Deus. Você tem para me contar? O Evangelho, que é uma porta, e eu vou lhe provar porque a Bíblia diz que Jesus é a porta das ovelhas. Quem entra por ele achará pastagens, sairá e entrará e achará pastagens. E a ideia do Evangelho é você vir à igreja, aceitar Jesus, ter a sua vida transformada e crescer. Crescer em quê? Não só em bens materiais, isso aí para Deus é pouca coisa. A Bíblia diz crescer na graça e no conhecimento. Não diz que você tem que entrar para o Evangelho e diminuir no conhecimento e diminuir na graça. É crescer. O Evangelho tem crescimento. Quando a igreja começou lá na cruz do Calvário, só tinha 12 discípulos e alguns admiradores. Mas depois da morte e ressurreição do Cristo, que nós estamos servindo a Ele aqui hoje, a igreja começou a crescer. Pedro passou de 2 pessoas, uma pregando, para 3.000 pessoas. Me explica se não é crescimento. Só um pouco mais. Me explica se não é crescimento. Então a ideia do Evangelho é crescer. Irmão Wellington, não estou entendendo. Você vai entender. Deus não quer só crescer os seus bens materiais. Deus quer crescer a sua vida e a sua comunhão com Ele.
Tem gente que tem casa, tem carro, tem tudo de bom, mas não é feliz. Porque riqueza não traz felicidade. O que traz felicidade, pastor, é prosperidade. Se eu pudesse, muitos aqui, voltar a ser criança, voltaríamos. E se eu lhe fizer uma pergunta, quando você era criança, você tinha muitas coisas materiais que você tem hoje? A resposta para muitos é não. Quando eu era pequeno, irmão, eu comia sabonete porque era cheiroso. Eu sentava no chão e comia terra, porque eu achava legal ver a terra molhada. Minha mãe dividia ovos para 5, 6 pessoas. Mas pensa num tempo bom. Todo mundo unido, sem problema. Saíamos de casa 6, voltávamos 10 da noite, apanhávamos, mas no outro dia saía de novo, que era bom demais. Sentava na porta de casa para brincar com os amigos. Não tinha como é hoje, violência, assalto. Você brincava sem maldade, não tinha bens materiais, mas era feliz. Tem gente que mora dentro de um condomínio, carro blindado, não pode parar para falar com ninguém na rua, porque tem muitos bens para guardar. E Jesus disse: olha, eu vou alertar vocês, eu vou falar com vocês, é furada isso, não ajunteis tesouro na terra. Por quê? Porque aí na terra o ladrão rouba. É perigoso. A ferrugem destrói, não tem como você segurar por muito tempo. Por mais que você ame esse carro, uma hora ele vai ficar velho, tem que trocar. Por mais que você ame esse terno, essa camisa, essa gravata, Deilson, uma hora ela fica velha, você vai ter que comprar outra. Até o cabelo é derlão, uma hora vai embora. Quantos gel o senhor passou, chefe, nesse cabelo? Deus tem ideia de dar algo eficiente para você. Esse relacionamento tem que ser eficiente. Esse casamento tem que ser eficiente. Tem que gerar alguma coisa para Deus. Essa sua vinda aqui na igreja tem que ser eficiente. Você tem que sair desse culto aqui dizendo: rapaz, eu entrei por essa porta e eu vou colocar o número de pessoas que eu consegui entrar por ela. Terceira verdade da porta. Primeira, porque uma porta grande. Diga: uma porta grande. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu. Diga comigo: uma porta se me abriu. Agora eu vou levantar a voz porque alguém levantou a máquina aí. Eu vou levantar a voz também. Posso, pastora? Pode levantar, chefe, que eu vou gritar aqui. Eu vou falar, Jesus. Ó. Uma porta. Quantas portas? Quantas? Grande e eficaz se me abriu. Vamos lá. A palavra se me abriu está no passado, no presente ou no futuro? Não está no futuro. No futuro seria uma porta se me abrirá. Não está no presente. Está no passado. Se me abriu. No presente era uma porta, está aberta. Mas a porta abriu. Mas como é que eu não vi ainda? Como é que a porta é grande, é eficaz, já está aberta e eu não vi ainda? Uma certa feita, os inimigos pararam diante de um homem de Deus e eles ficaram muito temerosos. A gente vai morrer. É muitos adversários, é muitos inimigos. O anjo disse: fiquem tranquilos, eu vou abrir a visão espiritual de vocês. Contemple exércitos, mais exércitos de anjos. Abriu a visão espiritual, viu o que não podia ver. Essa porta que eu estou pregando para vocês hoje não é uma porta, diretamente falando, materialista. Porque nós estamos aqui agora no campo
das ideias no campo físico. Apesar de nós sermos seres humanos, mas o culto, além de ser racional, tem que ser espiritual. Porque enquanto eu estou falando aqui para vocês que a porta vai abrir, ou que a porta está abrindo, ou que a porta se abriu, você tem que entender as portas espirituais que Deus já abriu para você e você não viu. Quer ver uma porta que Deus já abriu hoje, desde de manhã cedo na sua vida? Pergunte qual? A porta da vida. Você poderia não levantar hoje mais. Está no IML para agora à noite ser averiguado, para amanhã enterrar. Mas Deus abriu hoje a porta da vida para você. Você está aqui hoje vivo. Isso é graça. Uma porta se me abriu. Eu não estou vendo, Wellington. Eu vou pedir para Deus abrir a sua visão hoje. Porque antes desse culto terminar, Deus vai mostrar coisas para você que você não via. Levante a mão lá em cima. Alguém pode dar um glória a Deus aí, por favor? Alguém pode dar um aleluia aí, por favor? Alguém pode contemplar pelos olhos da fé que Deus já abriu a porta para você, e só basta você acreditar que a porta já está aberta. Uma porta grande, eficaz, se me abriu. Já está aberta, tome posse. Já está aberta, acredite. Irmão Wellington, meus olhos não estão vendo. Olhe pelos olhos da fé para você ver o que Deus já preparou para você. Irmão Wellington, você tem base bíblica? Tem! A fé é o firme fundamento das coisas que não se. Como é que eu não vejo e existe? Isso é fé. Pastor, eu vejo pelos olhos da fé, essa igreja vai aumentar tanto. Mas tanto. Galeria, transmissão ao vivo pela internet. Grandes pregadores desejando pregar neste púlpito. Grandes pessoas desejando voltar para congregar aqui, porque está vendo que a porta está sendo grande. Deus ajudando não quem congrega, mas pessoas que não congregam aqui, porque a ideia desse evangelho é abençoar vidas. Eu vejo essa obra de Deus tão crescendo. Se você congrega aqui e não dá um glória, não sei o que você está fazendo aqui, porque Deus está dizendo que Ele vai abrir, vai alargar, Ele vai fazer crescer. Se me abriu, eu vou terminar agora para você parar de chorar. Porém, minha linda, eu te vi pequenininha. Você está crescendo, está ficando bonita. Puxou a mãe. Se falar que puxou o pai, não tem lógica, né? Um homem dizer que não tem lógica. Só tem um cara que eu elogio, que é Deilson aqui em Salvador. Cara lindo. Rapaz, tu é um nego lindo, bicho. Ele é. Esse bigode dele é o charme, esse negócio aqui, ó. Eu vou tomar o meu assento agora. A porta é grande, é eficaz, é ampla, porém há muitos adversários. Irmão, raciocina comigo. Uma porta grande, eficaz. Todo mundo que entra por ela é abençoado. A porta é grande, vai entrar eu, vai entrar minha família, vai entrar minha esposa, vai entrar meus filhos, vai entrar meus amigos, vai entrar todo mundo. Até o cachorrinho que eu tenho lá, ele vai entrar por essa porta, porque a porta é minha, eu boto quem quero. Sim ou não? É uma porta eficaz, é uma porta boa, promissora. Já está aberta, não vou ter nem trabalho para abrir, porque já está aberta. E não tem inimigos? É lógico. Alguém olhar uma porta grande, se é grande todo mundo vê. Se é grande, atrai a visão das pessoas. Como é que essa porta é boa e não tem adversário? O maior sinal que a porta é grande é quando tem adversários.
Deilson, se no teu ministério da música não aparecer ninguém para criticar, duvida. Se quando você for cantar os louvores que Deus te deu e as músicas que Ele vai te dar, porque Deus vai te soprar muito nesse Brasil, e não tiver alguém para dizer assim, eu não gosto dele, eu não acho que ele canta legal, você tem que dizer assim, alguma coisa está errada. Porque quando Jesus apareceu pregando, evangelizando, salvando, Ele é o Filho de Deus perfeito, os adversários disseram, epa, eu vou me opor a esse ministério. Mas é o Filho de Deus, duvido. Mas fez milagre, fez por causa de Beelzebul, está cheio de demônio. Isso é bíblico. Jesus disse, vocês não acreditam em mim? Não, quem crê, venha. Porque a ideia de Deus abrir a porta, você não precisa provar para ninguém que a porta é eficaz. Eu estou todo arrepiado aqui. Deus abrir a porta para você, você não precisa dar satisfação para ninguém. Só de você passar por ela, sair, entrar, você vai levantar inimigos. Alguém vai dizer assim, não é possível que esse camarada está nessa porta e não quer sair. Alguma coisa tem. E eu vou pegar essa porta. Eu vou tomar para mim. Eu vou utilizar essa porta para os meus fins. A porta não vai ser dele. Só que se esqueceu de um detalhe. Que não sou eu quem abri a porta. Se esqueceu de um detalhe, pastora. Que não somos nós quem abre a porta. Uma porta grande e eficaz se me abriu. Foi eu quem abriu. Quem foi? Eu vou te contar um segredo. Quando Deus abre porta, está escrito, ninguém fecha. Eu vou falar de novo para a igreja da glória. Quando Deus abre uma porta, ninguém fecha. Mas eu não vou com a cara dele, vai continuar pregando. Mas eu não gostei dela, vai continuar pastoreando. Mas eu não vou com a cara dele, vai continuar cantando. Mas eu não gosto do andar dela, vai continuar congregando lá, porque Deus quem abriu a porta. E quando Deus abre a porta, ninguém, eu vou falar até você da glória, ninguém pode rachar o ministério, pode sair gente da igreja, pode falar mal do pastor ou da pastora, mas foi Deus quem abriu a porta. Levante a mão e mande um glória para Jesus aí, vai. E a pastora, vai levantar-se muitos adversários. Vai levantar muitos inimigos. Porque se não tiver inimigos no ministério de vocês, não tem lógica. Se não tiver adversários no ministério de vocês, dizendo, rapaz, deixa eu rachar esse ministério. Deixa eu fazer uma divisão. Deixa eu arrancar uns membros. Deixa eu criar confusão. Deixa eu criar contenda. Não tem lógica. Já imaginou uma igreja perfeita? Já imaginou uma igreja sem problema nenhum? Ué, mãe, até saudade daquele esquentazinho na cabeça que dá, sabe? Você vai, se eu te pego. Porque a igreja perfeita, ela só vai estar dentro do céu. Porque vai passar por uma seleção. Ela vai ser selecionada, o joio do trigo. Então, enquanto nós estamos aqui, dentro de um templo, não é igreja, dentro de um templo, a igreja verdadeira está aqui. Mas é todo mundo igreja? Não, tem gente que é só de fachada. Eu vou lá, vou ver se culto tá bom mesmo. Culto de oração vou lá ver como é que tá. Sabe de eu vou tirar uma foto para mostrar como é que tá o culto de oração, ó. Fala um culto forte aqui, pastora. Qual é o dia que o culto mais forte? Pronto. Quinta da providência? Pronto. Deus da segunda. Eu vou falar por parábola. Deus da segunda que diz assim, ó a porta grande. Mas tem os da quinta que diz assim, venha ver se de fato não é grande. Porque numa casa dela não tem só porta não, tem a janela também. E tanto a porta como a janela é passagem. Porque no dia que você perder a chave da sua porta, você vai ter que pular a janela para entrar e para sair. A segunda hoje é uma janela de Deus na sua vida. Mas a quinta, que a porta está vindo aí,
E eu tenho certeza que mais quintas, as quintas serão segundas-feiras. E Deus está falando por parábolas aqui que vai crescer a segunda. O culto de oração não vai permanecer assim, vai crescer, porque a porta é grande, é grande, é grande. Deus, uma porta grande se me abriu, mas há muitos acréscimos. Paulo é doido, igual uns crentes que tem aqui. Paulo diz assim: olha, gente, eu não vou iludir vocês não, porque esse é outro. Diz assim: igreja, que tem, né? Tem, eu sei que tem. Igreja, ó, é uma maravilha, não tem problema nenhum. É mesmo, rapaz, o camarada é uma benção. E lá como é que é? Rapaz, lá rende muito, lá o campo é bom. Não tem problema não. Aí eu vou falar um versículo que está na minha Bíblia. Quando o santo é demais a oferta, é na minha Bíblia. E não é nem assim, quando a oferta é demais, o santo desconfia. Sabe o que é isso? Quando a proposta é muito boa e não tem problema, alto lá. Não existe em nenhum lugar na face dessa terra promessas milagrosas quando se trata de algo terreno. Só tem algo, Aderlan, que é perfeito, que é imutável, que não erra, que não falha. Deus. Há muitos adversários. Eu estou pregando para pessoas aqui que tem adversários na sua vida. Se eu perguntar para o senhor, pastor, quando o senhor entrou no ministério até o dia de hoje, quantos adversários o senhor já fez? O senhor vai perder as contas. Quantos o senhor deu confiança, deu oportunidade e depois apunhalou o senhor pelas costas? Quantos, Aderlan, quando você começou a pregar, que eu lembro de Aderlan pregando quando tinha cabelo grande, liso para trás, suspensório, Guarindina, 10 conto na época, né? E passava o ano todo, era só um pouquinho, alisava. Ou época boa, lá. Passava 2 vezes. Se eu for perguntar para todos aqui, todos, tirando a exceção de algumas crianças que ainda estão se preparando para enfrentar vidas e vão encontrar adversários, todos vão dizer: eu tenho inimigos. Eu tenho adversários, eu tenho opositores. Aí eu vou fazer uma pergunta para você, me responda se quiser. Por que com tantos adversários você decidiu não parar? Levasse o remante, o remanário. Uricamantou remanaciando remanácia. Não é poucos, é muitos. Mas mesmo assim eu não vou parar. Por quê? Porque a porta já está aberta. A porta não foi eu quem abri. É o dono da porta que vai me fazer passar, sair, achar pastagem. E eu vou ficar nessa porta com adversários ou sem adversários. Eu não vou desistir. Está escrito: os covardes a mensagem de Deus hoje é para um grupo específico. Eu vou nomear esse grupo hoje de os persistentes. São aqueles, Aderlan, que mesmo cheio de inimigos, eles dizem assim: eu não vou parar. Sabe aquelas crianças insistentes? Que o pai diz assim: papai, esse é o pai falando com o filho. Tem pai que chama papai o filho, né? Papai, eu não vou lhe dar essa bicicleta. Mas ele é persistente. Ele diz assim: painho, se tu me der essa bicicleta, eu vou te chamar muito mais. Aí o pai diz assim: não, você não vai me ganhar com essa conversa. Eu não vou lhe dar a bicicleta.
Ele volta no outro dia e diz assim: papai, os meus amiguinhos tá brincando de bicicleta, eu não tenho. Aí o pai já começa a pensar: peraí, se eu fizer uns cálculos aqui, tirar algumas coisas assim meio, dá para comprar essa bicicleta. Mas eu vou tentar ver se ele desiste. Filho, papai não tem como lhe dar a bicicleta. Ô papai, não faz isso não. Não tem, meu filho. Aí ele começa o quê? A chorar. Agora imagina Deus, que é o nosso Pai, que Jesus ensinou: Pai nosso que está no céu. Se eu chamo ele de Pai, eu sou filho. Imagina Deus no céu olhando agora. E você veio aqui para esse culto de oração, já pediu tanto, deu em silêncio, e começou o quê? A chorar. Me dá, Deus. E quando um pai vê um filho chorando, eu tenho que dar para esse menino parar de chorar. Mas se você desiste de primeira, tá bom, meu pai, você não quer me dar não? Tudo bem, sem problemas. O pai disse: eu sabia que ele não queria, isso é só pressão, que ele viu um amigo brincar. Mas ele tinha certeza do que ele queria. Ele insistiu para ter a bicicleta. E quem sabe o nome da tua bicicleta hoje é um casamento melhor. Quem sabe o nome da tua bicicleta hoje é um emprego. Quem sabe o nome da tua bicicleta hoje é a saúde do teu filho, é a libertação do teu filho, é a libertação do teu marido. Quem sabe a tua bicicleta hoje é um milagre que só você sabe. Eu vou dar a chave hoje para abrir a porta. Não desista. Mas fulano não quis vir. A porta é para mim, meu irmão, eu vou vir só. Mas fulano desistiu, pulou do barco porque quis. Eu não gosto de nadar, eu vou no barco. Porque nadar demais uma hora cansa, minha irmã, e a gente se afoga, morre. Ninguém aqui é formado na maratona. Jesus disse: vai todo mundo passar dentro do barco. Se é um discípulo meio questionador, perguntaria: mestre, você não andou por sobre as águas? Por que não põe todo mundo para andar? Ele disse: não, porque eu vou dentro do barco dormindo, vou descansando, porque tem um barco para andar. Nesse barco que Deus colocou você, você não pode pular dele. A gente fala de Pedro e acha muito bonito Pedro, Ederlan, pulando e andando sobre as águas. Pedro não andou, Pedro tentou andar por sobre as águas. Ederlan, a Bíblia diz que Pedro afundou. Jesus pega na mão de Pedro e diz assim: Pedro, peraí, para de pressão, Pedro, que só eu consegui andar por sobre as águas. Fica aqui, ó, o teu lugar é aqui dentro do barco, não saia. Dá uma balançada no irmão e diz assim: teu lugar é dentro do barco, não saia. Não, dá uma balançada no outro e diz assim: o teu lugar é dentro do barco, não saia. Se você sair do barco que Deus te colocou, você vai dar legalidade para os adversários entrar na porta. E Deus tem uma porta grande, eficaz, que já se abriu. Mas esse adversário é pequeno, porque o teu Deus é grandão. Eu vou falar mais uma vez, e quem receber essa palavra, manda um glória para ele. Os teus adversários são tão poucos diante de Deus, porque o teu Deus ele não é pequeno, o teu Deus ele não é médio, o teu Deus é grande, é grande.